Olá, eu sou Eva Boscoff. É um prazer estar aqui com vocês nessa aula. E para dar início ao conceito, à temática de hoje, eu trago para vocês o nosso aquecimento. Então, primeiro de tudo, aquecimento, e já já a gente conversa. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you can climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with "at least." Yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Nós começamos a nossa aula de hoje falando de um conceito que parece tão simples, faz parte do nosso dia, acho que todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece. Mas, ao longo dessa aula, a gente talvez faça muitas reflexões em relação à empatia e do quanto ela é importante, essencial, para o nosso dia a dia profissional nas empresas, ainda mais na atuação enquanto arte-terapeuta, e o quanto é complexo também a sua prática, envolve complexidades do relacionamento humano que fogem, às vezes, às esferas superficiais que estão as relações de trabalho. Então, acho que ao longo desse curso, nós vamos ampliar essa discussão e esse conceito de empatia, e introduzir também outros conceitos que fazem parte da empatia, como a escutativa, a autoconsciência, o entendimento das nossas emoções, o entendimento das emoções do outro. Então, é uma somatória de conceitos que tratam e fazem com que a empatia ela seja uma prática sincera e autêntica. Então, para começar hoje a nossa aula, eu compartilho com vocês o nosso tema de hoje, que é a postura ética profissional do arte-terapeuta nas empresas.
Com esse conceito, eu também trago algumas experiências do meu dia a dia profissional, mas, claro, é só um retrato, é um recorte do que é possível dentro das imensas e múltiplas possibilidades que existem para essa atuação. Em particular, eu vou fazer alguns recortes, sempre lembrando vocês que não é uma prática correta, não é engessado, não é estático, e é sempre muito adaptável ao contexto que você está inserido, à prática que você faz, qual é o seu papel dentro daquela organização, qual é a relação que você estabelece e tem com as outras pessoas, até onde vai as suas limitações, quando e onde você tem domínio e você consegue exercer potencialmente intervenções efetivas para mudanças, para ajustes, para melhoria mesmo da qualidade das relações. Então, essa contextualização mais ampliada, ela é muito importante para a gente conversar e eu compartilhar da minha experiência e costurando também as amarrações a respeito do arte-terapeuta dentro das organizações. Claro que independente de alguns aspectos da contextualização, algumas práticas e posturas elas serão esperadas e elas são essenciais para a realização de um bom trabalho. Isso não há dúvida, mas claro que a gente vai sempre considerar esse cenário no qual né, a postura do arte-terapeuta se aplica. Então, os principais objetivos de hoje contemplam a contextualização do facilitador, né, o cenário onde ele está inserido, a postura que ele vai adotar, quais são as posturas assertivas e esperadas desse profissional, a importância de entendimento sobre o olhar humanizado, mas dentro de um contexto organizacional, ou seja, onde a pressão por resultados, por produtividade, para que os colaboradores possam desenvolver e ampliar suas capacidades técnicas e comportamentais a fim de conquistar mais objetivos e resultados para aquela empresa. Então, esse cenário, esse contexto, ele jamais pode ser esquecido. Mas ele é somado também ao olhar humanizado para esse indivíduo. Não é que eu vou só olhar para as metas que ele precisa alcançar e não vou olhar para o indivíduo que sofre, que adoece, que tem receios e medos, que vive anseios no dia a dia. Eu não vou desconsiderar essa perspectiva, mas eu não vou deixar de levar em consideração que é um cenário empresarial, que é um cenário corporativo. Portanto, se faz necessário acordos e combinações a respeito do que vai ser tratado, de como serão conduzidas algumas temáticas, do que pode acontecer ou vir a acontecer em um encontro onde é promovido uma ação, a utilização de uma linguagem arte-terapêutica. Então, essa autenticidade do trabalho do arte-terapeuta e transparência é um fio condutor que vai nortear o trabalho dele, e isso vai fazer com que as pessoas se sintam confortáveis e integradas à proposta que esse profissional faz. E, claro, sempre com um olhar humanizado, independente do cenário que você está, independente das relações que são estabelecidas dentro desse contexto, o acolhimento, a empatia, a escuta ativa são práticas necessárias e elas vão ocorrer, mas dentro desses combinados e acordos que são já estabelecidos inicialmente, antes da linguagem, da vivência ocorrer entre essas pessoas. Geralmente é um grupo, pode ser também conduções individuais, a depender do projeto e do objetivo desse profissional. Esse é o nosso objetivo de hoje. Mas para entrar nessa primeira temática, eu vou apresentar mais sobre a postura do facilitador arte-terapeuta dentro das organizações. Eu vou contar para vocês um pouco sobre a minha trajetória
sobre o meu currículo profissional. Eu sou psicóloga, me formei lá em 2006, faz bastante tempo. Tenho alguma experiência também na área clínica, então eu cliniquei no SEDES durante a minha formação. Também fiz um aprimoramento lá no HC, no Hospital Psiquiátrico. Durante um ano também eu fiz parte da equipe de psiquiatria e eu realizava atendimentos individuais e em grupo, né, atendimentos arte-terapêuticos dentro do hospital, da unidade do HC, durante esse período de um ano. E, em paralelo, também eu conduzi minha carreira profissional. Então, todas essas minhas especializações, cursos que eu fiz, e mesmo a pós-graduação em arte-terapia, sempre ocorreram juntamente com o andamento da minha carreira profissional. Eu estou há bastante tempo no NUB, né, quase 18 anos de atuação no Núcleo Brasileiro de Estágios. Primeiramente, eu atuei como selecionadora da equipe de recrutamento e seleção. Eu me dedicava a projetos com empresas grandes, programas de estágio, trabalhei muito com a contratação de estagiários para essas empresas, Honda, Daimler, Scania, atuando sempre com programas e contratações para essas empresas, muitas vezes dentro da própria organização, em conjunto com o RH. E depois desse período de atuação de mais ou menos 5 anos na área de seleção, eu fiz parte, né, fui fazer parte, né, fui integrada à equipe de treinamento, a qual hoje eu sou responsável. Hoje eu estou ali na gestão da equipe de treinamento NUP, e a minha equipe ela é responsável por cuidar de todo o grupo. Ou seja, a gente cuida desde o treinamento de integração, a plataforma LMS, cursos online, cursos presenciais, cursos híbridos, capacitação de desenvolvimento, né, com as soft skills, acompanhamento também da capacitação técnica executada por outras áreas. A gente cuida também, né, eu e minha equipe, de campanhas, projetos. A gente tem uma atuação ligada a todo o desenvolvimento e período de experiência desse colaborador na empresa. Então, todos os nossos projetos estão inteiramente ligados às múltiplas ações que ocorrem internamente, né, desde a integração até a entrevista de desligamento. Nessa experiência, durante essa experiência na área de treinamento, foi possível introduzir e aplicar a arte-terapia. Então, hoje eu conduzo projetos, workshops e ações em que eu já nomeio para os colaboradores da empresa, para os participantes desses temas e projetos, que eu sou uma arte-terapeuta e que o projeto e a ação será conduzida nesse contexto arte-terapêutico, claro que adaptado a um contexto organizacional. E aí é que entram os combinados e acordos. Tudo bem, espero ter trago, em resumo, um pouco da minha carreira, da minha experiência, do que eu já fiz ali ao longo dos anos, para compartilhar aqui hoje com vocês. Bem, então o primeiro tópico que nós vamos abordar dentro do papel do facilitador arte-terapeuta é justamente qual é o perfil, o que é esperado, qual que é a postura adotada, quais são, essencialmente, os pontos e as skills que esse facilitador ele deve desenvolver e apresentar nas relações com as pessoas. Então, primeiro que hoje eu entendo, e aí vocês podem dizer, não, Eva, eu não concordo com você, não, Eva, eu tenho outra perspectiva, um outro ponto de vista.
Acho que divergir nesse sentido, ele amplifica o nosso conhecimento, amplifica as nossas possibilidades e diz que o mundo, né, o mundo como um todo não tem uma única verdade. Então, essa divergir e não concordar é essencial. Então, eu trago aqui meu ponto de vista, um pouco da minha experiência, mas não é o caminho único e correto, né? É um dos caminhos possíveis. Então, hoje, ao meu ver, na minha atuação, eu acho imprescindível que um profissional, né, que um facilitador arte-terapeuta, ele esteja habilitado também sobre saúde mental. Praticamente todos os espaços em que a gente promove a arte-terapia, que a gente utiliza a linguagem artística para acessar elementos da emoção, da consciência, para ressignificar também aspectos da carreira, do olhar desse indivíduo enquanto profissional de um ambiente profissional, eu percebo que o tema saúde mental, o tema saúde emocional, ele é de extrema importância e a gente vai se esbarrar nele em algum momento, sendo com depoimento de alguém dizendo que hoje faz um tratamento por conta de uma doença psiquiátrica, seja porque a pessoa conta que foi muito traumatizante a demora em ser diagnosticado com depressão, que isso ocasionou muito sofrimento na sua vida. Então, tem muitas falas, né, durante os workshops e projetos e atuação desse facilitador arte-terapeuta, em que ele vai se ver com, vai perceber e vai ouvir esses depoimentos. Eu preciso fazer uma intervenção como profissional da saúde emocional? Não, não preciso. Mas é importante entender e ter um entendimento mais amplo sobre esses conceitos, para que a gente possa trazer e promover reflexões efetivas para esse grupo, né? Acolher e escutar as histórias individuais, mas também trazer e promover reflexões de relevância para aquele grupo, porque se alguém ali não passou por nenhum processo de adoecimento emocional, muito provavelmente ele assistiu pessoas próximas, alguém próximo, que viveu esse adoecimento, que vive esse adoecimento. E hoje ele é uma pessoa que faz parte dessa rede de suporte. Então, quanto mais reflexões produtivas a gente promover dentro desse grupo, né, acho que maior amplitude a gente dá a essa temática e mais respaldo também às pessoas, para que elas não encontrem uma ressonância esvaziada de significado. Quando ela diz da depressão, quando ela diz do adoecimento, quando ela conta da dificuldade em procurar um psiquiatra, a ideia é que a gente possa reverberar reflexões sobre a importância de procurar um profissional da saúde, sobre o quanto isso deve fazer parte da nossa cultura, da nossa vida. Se tenho dor de barriga, vou ao hospital. Se não estou me sentindo bem emocionalmente, será que não é um momento de procurar um profissional da saúde? Porque não é essa lógica que a gente adota na nossa vida? Adoeci, procura um médico. Porque quando se trata de saúde mental e saúde emocional, nós temos alguns mitos e nós nos deparamos com algumas dificuldades de enfrentamento em relação à busca da ajuda profissional. Então, nesse sentido, hoje eu, Eva, considero muito importante ter conhecimento, saber falar a respeito, para que as discussões sejam mais efetivas e elas possam reverberar mais ações, né, produtivas, mais conscientização para aquele grupo. Mas é uma questão que eu, Eva, trago, não necessariamente é algo que precisa ser seguido à risca. Bem, dentro desse contexto, claro que a escutativa, o respeito e compromisso ético, eles serão necessários, assim como promover espaços de relacionamento interpessoal, onde a comunicação ela seja fluida, assertiva, e também dentro de um viés da empatia, né, da empatia sincera entre as pessoas que estão ali vivenciando aquela experiência em grupo. Então, acho que, em resumo,
é importantíssimo que esse facilitador arte-terapeuta, ele possa estabelecer relações de confiança entre essas pessoas. Então, como que o profissional, ele pode efetivamente promover esses espaços de confiança? De novo, e eu vou repetir isso inúmeras vezes, assim, briguem comigo, tá? Já que eu não estou presente e não vou ouvir as queixas, podem brigar comigo. Mas é muito importante essas combinações, né? E esse espaço de confiança para que as pessoas saibam que o que vai ser discutido aqui naquele espaço, naquele grupo, ele vai ser mantido ali dentro daquele grupo. Isso é essencial. E que a gente vai tratar em alguns momentos das individualidades. E cada um vai nortear qual a sua limitação sobre o compartilhamento dessas questões que são mais pessoais e íntimas. Então, cada um ele vai cuidar, né, e vai ser responsável por esse entendimento. Até onde eu posso compartilhar informações? Será que eu posso falar que eu tenho dificuldade? Será que eu posso me esbarrar em alguma questão que envolve uma outra pessoa que também está aqui na empresa, não está presente aqui no grupo, mas está na empresa? Então, esses combinados e essa clareza para as pessoas do que é possível, do que aquelas informações elas não serão levadas adiante, não vou compartilhar com outros profissionais aquela informação. Isso, essa transparência é essencial, ela é primordial para que a gente consiga ter um andamento mais fluido da comunicação dentro desse grupo. O respeito parece muito óbvio quando eu chamo um profissional para uma vivência arte-terapêutica para falar sobre gestão das emoções. Não preciso dizer que o respeito é essencial. O óbvio, ele precisa ser dito e repetido inúmeras vezes. Você vai dizer, por mais óbvio que pareça, você vai ter que dizer. A sua comunicação, ela precisa ser muito efetiva, muito clara. Então, esse respeito e esse compromisso ético, ele precisa ficar muito claro e transparente para todos os envolvidos, sempre. E se algo acontece dentro daquele grupo, se acontece um desconforto, precisamos falar a respeito. Então, por exemplo, uma vez eu fiz uma atuação, em uma vivência, no final da vivência, questionei para o grupo: tem algo que incomodou vocês? Tem algo que tenha deixado vocês desconfortáveis? Vocês querem compartilhar para a gente tratar disso, para que vocês não saiam daqui com esse desconforto dentro de vocês, impregnado em vocês? E uma pessoa do grupo levantou a mão: eu quero compartilhar, não gostei de uma das atividades que você propôs, porque eu tive que falar algo muito pessoal a respeito de mim e para as pessoas que estão aqui, e depois que eu disse, eu fiquei pensando que o que essas pessoas podem fazer com essa informação, o que elas vão pensar de mim. E aí, dentro dessa fala, a gente pôde trabalhar essa questão em grupo. Então, eu perguntei para o grupo: o que vocês acham da fala dela? O que vocês sentiram quando ela compartilhou esse desconforto que ela teve? O que vocês estão sentindo agora? Vamos conversar. Vocês querem conversar a respeito? A gente pode falar sobre essa questão? E, antes de tudo, muito obrigada por você ter compartilhado esse desconforto. Fico muito, muito agradecida por essa confiança, né, pela legitimidade do seu sentimento e por você ter trago aqui, não só para mim, mas para o grupo. Vamos tratar disso? Vocês querem tratar disso? Vocês estão disponíveis para que a gente dê essa tratativa? E o grupo concordou e foi uma discussão muito produtiva. Quando eu falo discussão, não é discussão envolvendo conflito. Na verdade, foi um diálogo muito produtivo. Foi uma conversa que fluiu
muito bem, fez sentido esse desconforto para ela, outras pessoas também puderam dizer que em alguns momentos também chegaram a pensar sobre isso, e foi muito produtiva essa conversa, porque o fechamento desse grupo foi muito autêntico. As pessoas se sentiram elas se sentiram aceitas, sentiram que os seus desconfortos também foram aceitos, que os seus medos foram aceitos, que as suas vulnerabilidades, elas não foram só expostas, mas que elas foram recebidas pelo grupo. O grupo refletiu sobre algumas das vulnerabilidades apresentadas ali naquele espaço. E a gente reverberou isso para as outras relações. E nas outras relações, como é que funciona? Vocês costumam falar que se sentem incomodados? E a gente foi ampliando essa discussão para outros espaços, para outros ambientes, para conscientização também da nossa postura, o que a gente trata esses desconfortos, como é que a gente vai dormir com todos os desconfortos ali apresentados ao longo do dia, aqui, ó, preso na garganta, no estômago, promovendo aquela azia, aquele mal-estar, né? A digestão parece que não tem um processo fácil, é dificultoso, é dolorido. Então, a gente conseguiu ampliar para outros espaços e foi muito produtivo. Tá, nossa, mas é um bom exemplo, mas sempre vai ser assim? Não, porque as relações humanas, elas não funcionam a partir de uma regra. Então, pode ser que essa pessoa ficasse desconfortável, que a discussão não operasse nenhuma mudança em relação a esse desconforto e que depois ela viesse me procurar para a gente conversar sobre isso. Isso poderia ser também uma possibilidade. Então, o arte-terapeuta facilitador, né, ele precisa ter essa consciência de que nem sempre ele vai conseguir ter uma atuação com desfechos e contornos necessários. Talvez ele precise de mais tempo, talvez, e muito provavelmente, não dependa unicamente dele. As pessoas também precisam estar disponíveis e receptivas para, em conjunto, buscar esse fechamento, esse conforto para algumas questões que podem surgir durante essas trocas em grupo. Então, essa consciência, ela é vital. Então, a gente não vai ter uma resposta pronta sempre, a gente não vai conseguir fazer o fechamento que a gente achou que deveria ser o mais apropriado para aquele grupo. Talvez a gente não acesse um desconforto porque não foi compartilhado. Então, essa consciência auxilia muito na autogestão do facilitador durante todo o processo. Ele precisa se autogerenciar e ficar sempre muito atento ao grupo, mas entender também que o grupo precisa estar adepto também para receber e para compartilhar. E isso não é uma regra, isso vai acontecer mais em alguns momentos, menos em outros momentos, e a gente vai ter que lidar com essas questões que fazem parte das relações humanas. E às vezes demora muito tempo. Eu já tive uma experiência em que um colaborador participou de um workshop, ele não falou muito, não trocou muitas experiências durante esse workshop, e uma outra oportunidade, muito tempo depois, ele também participou de um projeto com uma vivência arte-terapêutica e ele pôde falar do processo lá do passado. Então, ele resgatou aquela vivência, um certo desconforto, e compartilhou com esse grupo. E a gente pôde ressignificar aquele desconforto do passado. Né? Houve essa possibilidade, mas não necessariamente também ela vai acontecer e vão haver outros espaços, ou a pessoa vai se sentir confortável para compartilhar algo lá do passado, tá? Então, eu não quero ser repetitiva, mas me parece muito importante enfatizar esses aspectos, para deixar claro. E, de novo, não estou aqui com uma regra única sobre a atuação de um arte-terapeuta nas empresas. Mesmo porque eu falo de uma experiência onde eu, Eva, estou há bastante tempo dentro desse cenário. Eu faço parte do contexto empresarial a qual estou inserida hoje
ao longo dos anos. Então, eu conheço as pessoas, eu conheço a cultura da organização, eu conheço bem quais são as limitações, quais são os desafios, quais são as travas que se apresentam. Então, esse conhecimento facilita bastante o desenrolar dos projetos, facilita bastante a, a, a visão das múltiplas perspectivas que são envolvidas nas situações apresentadas. Então, isso me ajuda bastante. E não necessariamente um profissional que está inserido dentro desse contexto, ele vai ter essa mesma atuação, esse mesmo conhecimento, essa possibilidade de estar tanto tempo na empresa e ter essa visão, né, e acesso à cultura da empresa. Mas isso não inibe a atuação dele, pelo contrário, eu acho que com certeza a Gabi e a Iraci já apresentaram outras formas de atuação do arte-terapeuta da empresa, que é diferente da experiência que eu tenho hoje, tá? Então, não é uma resposta certa, não é uma lista aqui do passo a passo do que deve ser feito. Eu trago aqui para vocês possibilidades de atuação de um arte-terapeuta na empresa. E às vezes eu até me pergunto, sabe? Eu me questiono, será que eu estou fazendo da maneira correta? Será que a gente tem que mudar algo? Algo acontece, eu reflito sobre, penso, mas eu acho que tem que mudar. Esse aspecto aqui a gente pode modificar para melhorar, para ampliar, para promover mais possibilidades. Então, é muito fluido e não é de forma alguma estático, tá? E promover esses espaços de comunicação é justamente ter essa consciência, é justamente entender que talvez alguém participe e não seja sincero, talvez alguém participe e fique no campo muito superficial, não se deixe, não deixa revelar nada sobre quem ele é, quem ela é. Isso vai acontecer e a gente precisa respeitar esses espaços, precisa respeitar essas limitações, que às vezes é uma escolha consciente e muitas vezes é uma escolha, inclusive, inconsciente. Não vou, não quero, não consigo, e não sabe a razão. Simplesmente fala pouco, participa pouco e se sente bem dessa forma, sem refletir muito sobre, tá? Está fazendo sentido para vocês essa ampliação e contextualização de uma possível atuação do arte-terapeuta em um ambiente empresarial, um ambiente corporativo? Então, vamos para o nosso próximo tópico. O que vocês acham? Segurança psicológica, ele é um conceito muito importante. E hoje ele tem sido amplificado dentro das organizações, isso é muito positivo. E uma vez que um arte-terapeuta ele tem uma condução dentro de um contexto organizacional, ele precisa entender até que ponto aquela organização ela está ciente desse conceito, se aplica o conceito segurança psicológica no dia a dia da organização, está presente nas relações, se é uma organização que vive com medo, as pessoas vivem com medo, de serem expostas, de serem denunciadas. Então, esse contexto, ele é importante ser entendido, né? Para mim, que estou dentro da organização já há bastante tempo, e para você que chega uma organização que você não tem conhecimento, que está chegando agora. Então, para ambos os profissionais, para ambas as atuações, é importantíssimo saber como esse conceito é praticado no dia a dia, se as pessoas se sentem realmente seguras ao compartilhar algo. Então, como eu disse, lá no início, sobre saúde emocional, saúde mental, é importante que o profissional, arte-terapeuta, dentro das organizações, ele tenha conhecimento em outros conceitos, né? Não é que ele precisa ser um especialista, mas ele precisa conhecer alguns conceitos para que ele possa ter uma atuação efetivamente mais transparente, efetivamente possibilitar
relações de confiança, né? Operar manejos entre o grupo, né? No grupo, e que sejam estabelecidas relações de confiança. Então, segurança psicológica, por exemplo, é um conceito que ele é importantíssimo. Então, é muito valioso saber se a empresa já fez um projeto nesse sentido, se é algo que é conversado, que faz parte do dia a dia das pessoas, se não, se é desconhecido, se as pessoas vivem com medo, com receio, se existem departamentos onde existe uma comunicação mais fluida e existe segurança, a segurança psicológica está presente, se faz presente, em outro departamento não, é diferente. Então, esse conhecimento, essa consciência em relação à organização, ela será muito importante para manejo desses grupos, tá? Até para que a gente possa entender até que ponto as pessoas elas se sentem à vontade para tratar das suas vulnerabilidades, para expor as suas vulnerabilidades. E se não existe esse conceito disseminado, me parece que vale muito a pena, em algum momento, trazer esse conceito, mesmo que seja para ser aplicado dentro daquele grupo. Olha, eu não posso dizer do todo, mas eu posso combinar com vocês a aplicação desse conceito, aqui, entre a gente, nesse recorte. Então, é uma possibilidade também para a atuação, trazer esse conceito para o grupo e fazer parte do combinado do grupo, né? Isso pode ser um elemento que vai colaborar muito com o andamento da dinâmica que será estabelecida entre essas pessoas, até para que elas possam manifestar medos e incertezas, para que elas possam contar que não conseguem compartilhar esses medos e incertezas, que elas terão algumas limitações ali na comunicação, mas que elas farão o possível para compartilhar o máximo que elas puderem, se sentirem à vontade. Então, tratar medos e incertezas também é deixar claro que, olha, eu prefiro não compartilhar todos os meus medos e incertezas hoje, vou fazer o possível para colaborar e compartilhar com vocês, mas algumas questões eu prefiro guardar para mim. Acho que isso vai ser muito importante, vou me sentir melhor dessa forma. Então, esses combinados são importantes, até para dizer que eu não estou preparada para. E não precisa me contar quais são os motivos, não precisa contar para o grupo. Se quiser acionar o facilitador, a terapeuta depois e contar, ótimo. Se não quiser, se não achar necessário, não se sentir à vontade, faz parte também desse processo, né? E esse acolhimento, esse cuidado, ele vai se fazer presente em vários aspectos, em vários momentos, ele vai ser a essência da condução desse grupo. Mas o que não cabe dentro da tratativa de um grupo? Eu vou acolher todas as questões. Não, não vou acolher todas as questões. Assédio é crime. Se alguém trouxer alguma situação de assédio dentro da empresa, eu preciso me comprometer a fazer algo. Eu, profissional, Eva, preciso me comprometer a fazer algo com essa informação. Eu não posso simplesmente ouvir e fingir que nada está acontecendo. Então, isso também tem que ficar claro para as pessoas. Porque o meu gestor é racista. Calma, isso é crime, isso é uma atitude criminosa. A gente não vai acolher o seu depoimento e te deixar conviver com um gestor supostamente racista, porque eu só conheço uma perspectiva da história também, não conheço a outra perspectiva. Meu papel ali não é investigativo, meu papel é facilitar um grupo para tratar da gestão das emoções, por exemplo. Mas eu não posso me ausentar e não fazer nada com algumas informações que são graves, que são sérias. Então, isso vai ser tratado de uma maneira séria, porque eu não estou ali para ouvir fofoca do grupo, para ouvir desabafo do grupo, quando a tratativa é tão séria e tão grave como esses exemplos que eu acabei de trazer para vocês. Então, esse combinado eu já faço com o grupo. E quando eu sinto que alguém vai contar algo muito grave, eu sinalizo novamente, olha,
eu sou uma profissional que estou dentro da organização, assim como você, e eu tenho uma responsabilidade enquanto gestora da área de treinamento. Se você me contar uma situação muito grave na organização, vivenciada na organização, eu não posso ignorar essa situação. A gente vai ter que dar uma tratativa, não só aqui no grupo, mas uma tratativa fora do grupo. Você quer compartilhar essa informação, mesmo assim? Se você não se sentir à vontade, nós temos um canal de denúncia na empresa, e a denúncia pode ser feita de maneira anônima, inclusive. Você pode se identificar, ou você pode também fazer uma denúncia anônima. Então, também existe um espaço para que você possa fazer essa denúncia, porque se for algo grave, eu não posso simplesmente ignorar a sua fala, porque eu tenho um compromisso profissional aqui também na empresa, assim como você, e a gente precisa necessariamente dar uma tratativa para isso. Tudo bem? Então, essa fala, ela é importante. E eu já trouxe essa fala em grupos. Eu não vou ouvir uma história sobre racismo, sobre assédio, por exemplo, podem ser outras situações também. E simplesmente a gente vai deixar com o grupo vai acolher, acabou o grupo, a história ficou ali. Não, isso é muito sério. Então, esses combinados, para você que é um profissional que está dentro da organização, ou para você profissional que vem como consultora, como um profissional contratado para a realização de um projeto, isso precisa ser acordado entre os envolvidos, seja os contratantes ou os participantes do grupo. Ambos precisam ter consciência, né, desse combinado, dessa atuação, porque a gente não pode ignorar quando a ação envolve um crime, por exemplo. Então, a gente, claro que vai tratar as vulnerabilidades, vai estabelecer um espaço de confiança, vai promover uma discussão que provavelmente o combinado essencial é de que as falas fiquem ali dentro daquele grupo. E se uma pessoa diz que está procurando emprego e pede para não compartilhar com ninguém, o grupo precisa se comprometer a cuidar dessa informação. Mas eu sempre falo: olha, eu não vou contar para o seu gestor que você está procurando emprego, mas se ele vier me perguntar, o que eu falo? O que você acha? E a gente precisa ter essas conversas, precisa tratar disso com as pessoas, porque eu também sou uma profissional daquele ambiente. Que postura eu posso ter diante disso? Aí você, por favor, você não comenta por conta disso, e aí a gente combina. Não estou dizendo que tem ou não, mas são combinados. E precisa ficar muito claro, porque eu também tenho uma responsabilidade. Você, profissional que é contratado, também vai ter uma responsabilidade. A gente precisa dar conta disso, porque é um contrato de trabalho, seja ele específico para um projeto, seja ele dentro da sua atuação já dentro da organização. Então, essa clareza é importante para todos os envolvidos. E a gente não tem uma condição especial dentro desse combinado, dentro desse contexto. A gente também faz parte, porque a gente também é cobrado por nossas entregas, pelo trabalho que a gente executa, por aquele tempo das pessoas, que é um investimento que a empresa faz em disponibilizar esse tempo das pessoas para a participação de um workshop em gestão das emoções. É um tempo disponível, tem um custo isso para a empresa, né? Então, a gente precisa ter muita responsabilidade, seriedade ao tratar disso de uma maneira muito objetiva e transparente, tá bom? Acho que esse entendimento, ele é necessário, e essa recontratação, esse combinado, ele vai ser feito o tempo todo entre as pessoas, né? Ele vai, de novo, eu vou repetir, eu estou repetindo as mesmas coisas várias vezes, mas é para fixar alguns conceitos que são importantes dentro dessa postura do profissional, que é justamente a transparência, mas também a consciência das suas limitações no âmbito profissional, porque ele também tem responsabilidades, ele também tem entregas a fazer, tá bom?
Ficou tudo bem para vocês? Se vocês ficarem com algumas questões ainda dentro desses aspectos, falem com a Gabi, falem com a Iraci, elas são ótimas, com certeza elas vão ampliar mais essa discussão, talvez eu não tenha trago elementos importantes para essa discussão agora, durante esse vídeo, por alguma razão, e talvez elas possam explanar com vocês e vocês trazer também outros pontos que serão importantes para tratar, porque a postura do profissional precisa ficar muito clara, primeiro para ele, durante a sua atuação, para que ele possa, sim, deixar claro para os envolvidos, né, do projeto, para os contratantes do projeto, para a direção da empresa, para os presidentes da empresa. Então, se eu for chamada numa sala para prestar conta de alguma situação que foi estabelecida após um workshop de gestão das emoções, vou trazer esse exemplo porque foi um projeto que se não foi, vai ser compartilhado com vocês. E eu ter que dar conta, eu vou ter que ter uma postura profissional, de dizer, de assumir, de ter plena consciência do que é feito, da minha postura, do que é minha responsabilidade. Então, isso precisa ser um espaço confortável. Eu me sinto confortável hoje para tratar disso. E quando as pessoas me trazem assuntos graves ou quando elas trazem desconfortos, eu, assim, para mim, é algo muito importante, eu valorizo muito, assim, nossa, você trouxe um desconforto, assim, muito obrigada por compartilhar, né, esse espaço, você se sentiu tão à vontade para compartilhar o seu desconforto, então hoje para mim é quase um presente quando as pessoas fazem isso. Claro que eu não quero que as pessoas façam denúncias ou me contem histórias graves, mas caso exista na empresa e ela acha que lá é um espaço que ela pode compartilhar essa informação, a gente vai tratar disso, tá bom? Então, vamos para o nosso próximo tópico agora? O nosso próximo tópico fala justamente sobre a importância do olhar humanizado dentro de um contexto corporativo. Então, existe as limitações das relações e da tratativa empresarial, que envolvem as relações de trabalho. Então, a gente precisa, o profissional, o arte-terapeuta, que vai conduzir uma vivência, um workshop, esse facilitador, ele precisa ter consciência desses espaços. Então, independente de eu ser uma profissional que estou há bastante tempo, ou há pouco tempo, que fui contratada, ou que não tenho acesso a tantas informações, eu preciso entender e ter essa clareza de que é um espaço corporativo, que existem relações de poder, que existe provavelmente competições entre os profissionais, que existe alguns conflitos, muitas vezes entre áreas, entre profissionais, entre departamentos. Existe um passado, uma relação anterior à da vivência, então as pessoas muitas vezes, né, e provavelmente já se conhecem, já tiveram um contato profissional, né, durante a experiência na organização, e elas já têm uma opinião formada sobre as outras pessoas que compõem esse grupo. Não é um grupo novo, é um grupo onde as pessoas já se conhecem, muito provavelmente. Então, elas já têm um registro, uma impressão, que por mais que sejam pré-concebidas, ou seja, não baseada no que realmente o outro é, sente, os seus valores, mas é baseada nas impressões que foram coletadas ali no dia a dia da rotina profissional. Então, isso precisa ser levado em consideração também, né? Principalmente no momento de fazer os acordos e combinações. Então, se eu tenho lá no meu grupo, o grupo que vai falar sobre a gestão das emoções, dois convidados, dois participantes que não se suportam no dia a dia, isso vai ter que ser levado em consideração, mas não tratado diretamente. E que, em alguns aspectos, as pessoas não vão ter uma comunicação fluida, elas não vão ter uma relação empática em relação à narrativa que o outro trouxer. Muitas vezes, a própria expressão facial dela vai denunciar o que ela sente,
e como ela se sente diante da fala dessa pessoa. Então, isso não pode ser esquecido, isso deve ser levado em consideração. Então, eu sempre, toda vez que eu faço um projeto, que eu trago uma vivência arte-terapêutica dentro da realidade profissional, eu sempre me lembro disso. Eu lembro que a pessoa está saindo da mesa dela, ali, onde ela estava vivendo uma experiência profissional, uma rotina profissional, muitas vezes agitada, com metas, desafios, pressão, de repente teve uma reunião, não se saiu tão bem nessa reunião, está preocupado, preocupada. Então, isso não pode ser desconsiderado. Então, nesse sentido, possibilitar esse espaço onde as combinações, os acordos e o respeito com o outro, ele tem as suas limitações, porque essas relações elas já foram pré-estabelecidas antes de eu convidá-las para esse workshop. E eu não vou desvalorizar, e eu não vou fingir que não existem essas relações. Acho que a gente precisa normalizar que desavenças e conflitos existem. E não é aquele workshop, talvez, e não é aquele momento, talvez, em que esses conflitos e desavenças eles vão ser solucionados. Talvez não seja nem a proposta daquele encontro. Então, acho que essas práticas, elas precisam ter essa clareza, essa transparência, tá? Eu não vou desconsiderar, mas também não vou deixar que o ambiente ou a comunicação caminhe para outro lado, onde as pessoas trocam mensagens rudes umas com as outras, ou que algum ruído aconteça ali dentro das relações no grupo. A gente vai tratar disso enquanto grupo naquele momento. É naquele contexto que eu estou ali com eles. O meu compromisso é para aquele momento, para aquele recorte, para a nossa fotografia no workshop. E não vou falar de outras situações. É naquele momento que eu posso me responsabilizar e me comprometer com o grupo. Tá? E nesse sentido, além dos acordos e combinações, a minha proposta com o workshop também é sempre estimular e promover modificações no ambiente, modificações reais de estrutura, mudar um pouco o espaço que eles estão habituados a frequentar dentro da empresa, para que eles se sintam e recebam estímulos para outras sensações e sentimentos, que não o que é esperado dentro de um contexto profissional. Então, à medida do que eu posso, dentro das possibilidades que estão disponíveis na empresa, eu faço as modificações no ambiente, com música, sempre com muita música, eu uso muito a música como apoio, e sempre perguntando para as pessoas se tudo bem aquela música, se alguém se sente incomodado com aquela música, se alguém quer trocar a música. Invariavelmente, uma pessoa fica mais irritadiça com música clássica, não gosta. Uma vez uma pessoa pediu uma música religiosa. Eu gosto muito de escutar uma música católica, porque era a religião dela. Será que você pode colocar? E uma outra pessoa do grupo disse que não gosta, que fica irritado com esse tipo. A gente precisa combinar, ampliar o espaço, e à medida que as pessoas são sinceras e dão sua opinião, a gente precisa também fazer um manejo para que o grupo possa consensar para o bem de todos. Então, isso tem que ser leve. A leveza, a transparência, atitude positiva, e não aquela atitude positiva que a gente vê hoje nas redes sociais, com frases ensaiadas, do seja feliz, seja corajoso, contem comigo. Não é nada dessas frases prontas, de tudo que é muito exageradamente bom e feliz. Não é nada disso. É positivo no sentido de ver o lado bom, de olhar para o lado bom, de pensar pelo aspecto, que bom que você foi sincero, que bom que você compartilhou, como a gente ajusta. Alguém tem uma terceira opção, então, para a gente conseguir resolver essa sentença? E de uma maneira leve e objetiva, tratar das tratativas necessárias para resoluções simples.
fugindo das complexidades e das desavenças presentes nas relações, né? Essas diferenças, elas são importantes, inclusive, a gente precisa tratar dessas diferenças, das visões que as pessoas trazem, dos seus valores, isso faz parte das relações, né? Não é, as pessoas não pensam igual, né? Não tem a mesma visão sobre as questões, não tem o mesmo gosto musical, então tudo isso precisa ser levado em consideração. Tem sentido para vocês até aqui? Essa contextualização da importância desse olhar humanizado, mas dentro desse contexto. Então, num setting terapêutico, onde eu, Eva, arte terapeuta, psicóloga, faço, né, um atendimento arte terapêutico para um indivíduo, mas no contexto clínico, provavelmente eu vou ter mais cuidado ao colocar uma música. Acho que o uso um imperativo para que sejam utilizados os recursos, eles são tratados de uma maneira muito mais cuidadosa e muito mais dentro do âmbito terapêutico, no sentido de produzir uma reflexão, produzir uma operação em que a pessoa consiga se soltar, falar mais, manifestar sofrimento, às vezes, para conseguir entrar em contato com. E no ambiente empresarial, a gente não dá essa mesma tratativa. Então, eu uso a música como um recurso, inclusive para mostrar que não é um espaço profissional. Olha, a gente está aqui em outro contexto, olha só. E uso a música. Eu procuro usar muitos estímulos para tirar um pouco as pessoas desse modelo mental que elas chegam. Então, por exemplo, numa atividade em que a proposta é fazer um autorretrato, muitas vezes eu faço uma apresentação antes, conto um pouco sobre o que é um autorretrato, como os artistas manifestaram as suas obras, seus autorretratos ao longo da história da arte, como eles se expressaram, e contando essa história, trazendo um pouco desse contexto da arte e da história dos artistas, a minha intenção é produzir um estímulo, né, tirá-los desse contexto empresa e trazê-los, olha, por que os artistas fazem o autorretrato? Qual que é o objetivo? Por que muitos artistas fazem autorretrato? E essa reflexão ajudá-los nesse processo de, agora é a sua vez, você vai fazer o seu autorretrato, como você se enxerga, como você quer mostrar quem você é hoje para esse grupo. Então, a gente consegue trazer outras reflexões a partir desses estímulos, que talvez, num setting terapêutico, eu não usaria, não teria necessidade, porque o que vem espontaneamente para o arte terapeuta vai ser um elemento muito mais simbólico do que a partir de um estímulo vivenciado em grupo. Mas dentro do contexto grupo, empresa, ele se faz necessário em muitos aspectos. Mas aí, claro, cada profissional vai dosar o que eu posso estimular, o que vai fazer sentido para esse grupo, o que vai fazer sentido para a minha proposta de hoje, para que essas possibilidades e escolhas conscientes manifestadas pelos integrantes desse grupo sejam mais amplas, elas tenham mais possibilidades, né? Então, a partir dessa construção, né, dessa relação do grupo, possibilitar maiores possibilidades para autoconhecimento, para que as pessoas entendam quais são os seus limites, né, para que elas se deem conta, para que elas possam se ressignificar também o propósito individual delas em alguns momentos, ou ressignificar situações que elas vivenciaram no ambiente profissional, fora do ambiente profissional, mas situações que elas sentem vontade, querem compartilhar com aquele grupo, desmistificar esses bloqueios que fazem parte da tratativa profissional para ampliação da criatividade, para fluidez do processo criativo. Então, a postura desse profissional, esse olhar humanizado,
precisa estar, assim, com vista, né, com base nesses alicerces, né, com esses objetivos que eu trago e que eu construo as propostas, arte-terapêuticas no ambiente empresarial, sem esquecer que se trata de um ambiente empresarial. Acho que tem muito discurso que fica muito intangível, ele fica no campo das ideias, não se aplica à realidade. Às vezes a realidade é, estou lidando com muita pressão, meu gestor me pressiona todos os dias, me cobra todos os dias, e não adianta eu vir com um discurso vazio de significado, dizendo que eu preciso me libertar, que eu preciso entender que faz. Não adianta, porque não vai reverberar nada, não vai ter ressonância nesse indivíduo, porque ele lida com essas durezas da vida profissional, que fazem parte da vida profissional. Então, seu discurso tem que ser outro. Ele tem que ser mais cheio de significados, no sentido de estar próximo à realidade apresentada no contexto empresarial, tá? Fez sentido para vocês? Vamos para o nosso próximo tópico agora? Que tal? Vamos falar sobre os acordos e combinações. É muito importante dentro dessa tratativa. Mais uma vez, eu acabei de dizer isso e vou repetir. Evite respostas prontas, evite discursos vazios de sentido, que não se aplicam à realidade das pessoas. Seja autêntico. E às vezes o que a pessoa necessita naquele momento não é nenhuma resposta, é uma escuta verdadeira, é uma escuta aonde você esteve atento à história, você estabeleceu uma conexão de empatia ao ouvir aquela história. E naquele momento você não tem nenhum conselho, nenhuma orientação, mas você tem a disponibilidade em ouvi-la ou ouvi-lo com sinceridade. Então, muitas vezes isso é muito mais significativo do que uma resposta pronta, do que uma intervenção que não se aplica à realidade vivenciada por aquele indivíduo. E às vezes com outras complexidades que você nem tem acesso, porque suas limitações de atuação profissional são muitas dentro daquele ambiente. Então você também precisa ter consciência das suas limitações para não se esbarrar na limitação do outro. Isso é importantíssimo. Então, agora eu vou falar mais com vocês sobre esses acordos e combinações, trazendo alguns exemplos também vivenciados. E mesmo que não sejam o modelo mais correto e o único modelo a ser seguido, é uma experiência vivenciada, que vocês podem adaptar, que vocês podem ressignificar também para outros modelos e atuações que são mais dirigidas ao seu perfil, ao perfil da empresa com a qual vocês trabalham, para o momento daquela empresa, para o momento daquele projeto. Então, é tudo muito. As relações são muito fluidas, são muito dinâmicas, e a gente não pode esquecer disso para tratar da atuação do arte-terapeuta nas organizações. O acolhimento, como a gente acabou de conversar, ele é importante, ele se faz necessário durante todo o processo, durante todo o trabalho do arte-terapeuta nesse espaço organizacional. O acolhimento ele é necessário porque ele torna o espaço seguro para troca de diálogo, para conversas claras, verdadeiras, significativas para aqueles indivíduos que estão ali presentes. E às vezes a história ela não parece nem tão representativa, mas para aquele indivíduo, naquele momento, falar e acessar essa sensação, esse sentimento, e compartilhar com o outro, é de extrema importância. Então, nosso crivo nunca é avaliativo, muito pelo contrário.
o que as pessoas puderem, conseguirem, o que elas se permitirem compartilhar é sempre muito valioso e sempre muito importante. Tá? E eu sempre estimulo também a busca de terapia. Vocês fazem terapia? Como é que é para vocês? Eu sempre promovo nos espaços, né, dos workshops, nesse contexto da arte-terapia aplicada à organização, eu sempre trago essa reflexão. Mas você faz terapia? Como é que é para vocês? Alguém quer compartilhar uma experiência? Foi uma decisão fácil? Eu sempre estabeleço esses espaços de troca para a gente conversar sobre a importância, porque nunca um workshop dentro de uma organização, nunca, e olha que eu nunca uso a palavra nunca, mas nesse sentido ela se faz necessária. Nunca uma dinâmica de grupo, uma vivência de grupo, arte terapêutica dentro de uma organização vai substituir um processo arte terapêutico, um processo terapêutico. Não vai substituir. Onde eu troco ali com um indivíduo, onde eu estou ali com um indivíduo que está totalmente disponível para mim e dentro e participando desse meu processo terapêutico. Então, não vai substituir. E inclusive, se alguém me fala, mas olha, isso me fez pensar muito sobre determinado aspecto. Leva isso para a terapia, conversa sobre isso, não deixa isso escapar, não. A gente precisa compartilhar com o nosso terapeuta, com o nosso arte-terapeuta, os nossos desconfortos. Pode parecer algo simples, bobo, que a gente não dá importância, mas trouxe esse desconforto, trouxe esse... Compartilha. Então, acolher dentro das nossas limitações e também dar tratativa terapêutica necessária fora do contexto organizacional. Isso você precisa tratar com o seu terapeuta. Você já conversou com ele sobre essa questão? Já conversei, nossa, Eva, minha terapeuta me falou isso semana passada. Que interessante, você está me falando a mesma coisa, filho. Olha, então, se você conta para ela o que aconteceu aqui hoje, que você ouviu novamente a mesma frase de outra pessoa. Porque o que é valioso não é o que eu disse para ela, é o processo dela com o terapeuta dela. Às vezes foi uma coincidência a minha abordagem, a minha fala ter se aproximado da profissional. A gente nunca pode, a gente precisa ter consciência da nossa limitação, isso em todos os momentos, tá? E sempre com muito cuidado. Eu falo sempre sobre uma fala amorosa, e não é amoroso no sentido romântico, não é amoroso no sentido pejorativo, porque muitas vezes, amor, oi, amor, chamar uma pessoa de amor no contexto profissional, não sei como soa para vocês nas experiências de vocês. No contexto onde estou hoje, assim, chega a ser algo pejorativo, assim, nossa, estão me tratando com ironia, com sarcasmo, me chamando de amor, não cabe dentro das relações, então fica muito desproporcional. Então, nesse sentido, para o meu olhar hoje, quando eu uso o termo amoroso nesse espaço profissional, eu preciso explicar o seu significado, porque não é claro para as pessoas. Pelo menos não era. Hoje já é muito mais claro para as pessoas, porque faz parte do meu vocabulário, inclusive. Então, quando eu digo, vou te dar uma resposta amorosa, o que as pessoas entendem quando eu digo isso? Que eu vou ser muito sincera, vou ser objetiva, mas vou falar com muito cuidado, porque a minha intenção não é promover nenhum desconforto, mas eu não vou esconder a verdade, vou dizer de uma forma muito amorosa para você, que talvez nessa situação você tenha exagerado um pouco. Me parece, pela situação que você expressou, que a sua raiva ela foi desproporcional à situação ali apresentada. Você se deu conta disso? Que não fez sentido a sua reação dentro da situação apresentada, não sei do seu mundo interno, do momento que você estava vivendo, mas da situação em si, comparado
a como você respondeu parece um pouco demais. E a gente vai tratando disso de uma maneira amorosa. Eu não vou acusar, eu não vou apontar o dedo, eu isso é péssimo, tá muito longe do que da atuação, né, de um profissional, de uma condução ética de um profissional. Mas a gente vai tratar de uma forma muito amorosa e afetiva, que talvez tenha algo ali que precise ser olhado. Será que ela olhou só o externo, o que envolvia a situação, e o mundo interno foi levado em consideração do que ela estava sentindo, do momento de vida? Então a gente transpõe um pouco algumas narrativas para maior entendimento. Claro, dentro das possibilidades também que as pessoas apresentam de em estar abertos para falar sobre, nossa, Eva, é verdade, foi muito desproporcional. Já ouvi essa devolutiva, você tem razão. Não tinha pensado, é que eu estava com tanta. Eu tenho uma questão com essa pessoa, e aí fez sentido. Mas agora você falando, eu tô aqui pensando, e a gente consegue conversar. Mas sempre de um modo muito reflexivo, porque ela também pode me responder: "Não, Eva, você não entendeu. Eu vou te", sabe, acho que eu esqueci de falar uma coisa muito importante para você entender. E a gente consegue dialogar de uma forma muito aberta sobre. E isso em grupo, inclusive, né. Então esses cuidados, eles são essenciais, mas lembrando que eu não sou uma terapeuta. Eu não sou uma psicóloga, sou uma facilitadora arte terapêutica naquele recorte, naquele projeto, dentro da organização. Eu não estou atuando como uma profissional da saúde. Então, essas diferenças, elas precisam ser destacadas. E às vezes eu até brinco, ó, eu, Eva, psicóloga, daria um conselho mais longo. Eu, Eva, profissional, aqui hoje, vou te dar um conselho, um insight, eu acho, para você. E eu faço essa diferenciação, às vezes até brincando, com leveza. Mas é importante essa diferenciação. Eu não sou a psicóloga das pessoas, eu não vou proporcionar um atendimento arte terapêutico para aqueles indivíduos. Eu não posso me comprometer com isso, porque é mentira. Está muito fora do meu âmbito profissional. Então, eu preciso deixar muito claro até onde eu posso ir, para que as pessoas também se sintam confortáveis e entendam também até onde elas podem ir. E eu realmente levo esse aspecto da minha vida profissional muito a sério. Então, lá eu tenho um papel, eu, no NUB, tenho um papel que tem limitações, mas eu também acho muito importante que as pessoas busquem por terapia, por atendimento psicológico, ajuda psiquiátrica, às vezes, né, também se faz necessária, ou qualquer outro profissional da saúde. E dentro dos projetos que eu realizo, porque eu estou ali no ambiente profissional, eu tenho essa possibilidade de criar projetos, de ampliar projetos, eu e minha equipe, a gente costuma compartilhar de tempos em tempos uma listagem com profissionais da saúde e profissionais que oferecem atendimentos pagos e profissionais que oferecem atendimentos gratuitos ou com valor mais acessível, né. Então, a gente faz um documento, né, que tem todos esses endereços, contato, como funciona. A gente coloca também, telefone e acesso, por exemplo, se você quer fazer uma denúncia, se você conhece alguém que pensa em suicídio, com ideias suicidas, o que eu devo fazer? Então, todas essas orientações, elas estão dentro de um documento. E de tempos em tempos a gente compartilha com toda a empresa esse documento, para que as pessoas possam acessar e consumir para si mesmas, né, para elas mesmas, ou também para indicar para outras pessoas, né, porque como eu disse para vocês, não necessariamente eu tenho ali um colaborador que é adoecido, mas muitas vezes eu tenho um colaborador que tem uma mãe muito adoecida, que tem um pai muito adoecido.
e que precisa de orientação e ajuda, mas não é para si mesmo, é para lidar com essa situação em casa. E muitas vezes a figura esperada em casa que tomasse essa decisão ou tivesse, né, uma atitude em relação ao que está sendo apresentado, ele está adoecido, então ele não consegue tomar uma decisão ou consegue tomar uma atitude consciente. E muitas vezes é esse colaborador que tem que tomar uma atitude, né? Tipo, olha, então eu acho, Eva, eu já tirei esse tipo de dúvidas, assim, eu não oferto atendimento, mas orientações, se as pessoas precisam, a gente oferta orientações, né? Eu já atendi uma pessoa dentro da empresa que a mãe estava passando por um adoecimento psíquico gravíssimo, de uma gravidade muito alta, né? Sem tomar medicação apropriada, uma pessoa que, assim, oferecia risco a si mesma e as pessoas ali que viviam com ela. E aí a gente fez uma intervenção, você precisa buscar uma ajuda, você vai, olha, onde você mora? E a gente faz uma intervenção nesse sentido, mas não é uma questão pontual, né? Não é para você, mas você precisa cuidar da sua mãe. Não é que porque a conversa começou assim. Vou contar a história inteira da maneira. A conversa começou assim, a dúvida chegou assim para mim. Eu não sei lidar com a minha mãe, isso está afetando o meu trabalho, meu gestor tem me cobrado bastante, mas eu tenho tido muita dificuldade em me concentrar, eu faço home office 3 vezes por semana, e nesses dias eu não consigo controlar os horários que eu estou trabalhando, porque a minha mãe em casa hoje demanda uma ação mais ativa da minha parte. E, e começou a história de o que eu faço para gerenciar. A dica era, vejam bem, a dica era como gerenciar bem meu tempo. Eu até achei estranho, nossa, me acionar para pedir dicas de gerenciamento de tempo, né? Sendo que podia conversar com o próprio gestor, né? Uma coisa mais simples, né? Mas se preferiu conversar comigo, vamos lá. Estou aqui para ouvir. E a escuta, sempre ativa, de repente, ela começa a contar um pouco dessa rotina, algumas situações ali que acontecem com a mãe, e aí eu, peraí, mas o que a sua mãe tem? Conta mais sobre sua mãe. E aí a gente viu, olha, vou falar uma coisa para você, não é você que precisa de ajuda, a sua mãe que precisa de ajuda urgente, você precisa ou você precisa conversar com o seu pai, levá-la no psiquiatra. Ela precisa tomar medicação, não pode parar de tomar medicação, isso é muito grave. Qual que é o psiquiatra dela? Ela faz um atendimento no CAPS, vocês precisam levá-la imediatamente, isso é muito sério. Não é que você tem dificuldade de gerenciar o seu tempo, é que você está lidando com uma situação gravíssima na sua casa, que demanda uma ação, seja da sua parte, do seu pai, de qualquer outra pessoa da sua família. Isso é muito sério, tá? E acho que à medida que vocês conseguirem dar uma contenção para sua mãe, ela ser medicada, ser amparada por um profissional, com certeza isso vai melhorar significativamente, de modo significativo, a sua rotina diária. O que você precisa? O que eu posso te ajudar nesse sentido? E aí a gente teve uma conversa, o que eu vou fazer então? Eu vou fazer isso. Eu vou conversar com o meu gestor, eu vou precisar me ausentar. E eu dei suporte dela com o gestor. Eu mediei essa situação com o gestor para ela conseguir se agir em favor da mãe que estava adoecida. Então, às vezes, o diálogo, a situação, ela não chega pronta, mas a nossa escuta precisa estar sempre muito aguçada, sempre muito sensível e refinada, para a gente perceber que não é isso que ela quer ajuda, mas não é necessariamente para gerir melhor o tempo dela. São outras camadas que precisam ser acessadas e, e a gente olhar objetivamente para a questão que não é gerenciamento de tempo. Está longe de ser essa questão problemática. Fez sentido para vocês? São situações simples do dia a dia. Nossa, Eva, não tem nada demais, são situações corriqueiras. Mas
possibilita uma prática da escuta, possibilita esse refinamento da escuta constante na nossa atuação profissional, né? Então, isso é uma prática e é um exercício importante para a atuação do profissional, todos os dias, que sua escuta esteja sempre muito sensível, para que a gente efetivamente consiga cuidar do outro, cuidar da gente, do nosso profissional, da proposta que a gente quer trazer para a empresa e, com isso, também promover o cuidado com o outro. E fomentar para que o outro também cuide de outras pessoas do grupo. A gente vai multiplicando isso, né? Essa sensação, esse cuidado, essa prática, que é uma ação, né? É uma ação que envolve percepção. Só é cuidadoso aquele que percebe o outro. Só é cuidadoso quem está atento ao outro. Então, essa percepção, os sentidos, eles precisam estar muito em alerta, para que eu consiga ouvir mais atentamente, para que eu possa praticar a empatia, mas a empatia cognitiva, a empatia onde realmente eu sinto, eu me coloco no lugar do outro e eu entendo a dificuldade que ele vivenciou, a dor que ele sentiu. Tudo bem? Fez sentido? Acho que muitas coisas, muitos conceitos e exemplos e falas que eu trouxe aqui, muito provavelmente vocês já ouviram a Gabi falar, a Iraci falar mais de uma vez. Então, me perdoem se eu fui repetitiva em alguns aspectos, mas dentro desse recorte, dentro dessa troca com vocês, me parece importantíssimo deixar isso muito claro e enfatizado, porque estamos dentro de um contexto organizacional. E para tornar esse ambiente, tornar essa relação entre as pessoas de um grupo segura, é muito claro que eu tenha consciência de todos os aspectos que a gente conversou desde o início da nossa aula, tá? Mais uma vez, eu deixo aqui também registrado que, para quem faz um trabalho dentro das organizações, que já é contratado pela organização, é importante que a empresa tenha outros. Você não é o canal de denúncia, você não é a ouvidoria da empresa. Acho que essa separação é muito importante. Você não é quem determina o código de ética e conduta profissional na empresa. Existe já um código, existem uns valores, existe uma dinâmica, uma cultura viva ali entre as pessoas, né, que não foi operada por você, profissionalmente. E que você pode ou não fazer parte, mas que você não pode ignorar, você precisa ter consciência de. E esses canais, eles funcionam bem. Então, por exemplo, se a empresa não tem um projeto de diversidade, ela não apoia a diversidade, ela não fala sobre. Você precisa ter consciência disso, porque provavelmente, ou em algum momento, isso vai vir num grupo, vai ser falado sobre. Você precisa ter consciência disso. Como é que você vai tratar? Então, existe um projeto, como é que a gente trata, então, se não tem um projeto? A gente pode sugerir para os profissionais responsáveis que esse projeto é relevante, que é um projeto que poderia ser adotado, que surgiu no grupo algumas questões que você não vai entrar em detalhes, mas que no grupo surgiram. Se a empresa não pensa em fazer uma ação de diversidade, para deixar isso mais claro, para tornar isso parte da cultura. Então, como é que eu vou dar essa tratativa? E no grupo, como é que eu dou essa tratativa? Então, todas essas questões, elas precisam estar claras, eu preciso ter consciência para que eu faça um manejo mais adequado dentro daquela situação, tá? Então, conhecer os valores da empresa, conhecer a dinâmica da empresa, independente de qual seja a minha atuação profissional, será importantíssimo. Então, quanto mais dados, quanto mais informações eu tenho a respeito da empresa, talvez mais ações, manejo, ou até ideias que eu possa trazer
e modificações que a gente possa incentivar a acontecerem dentro dessa organização. Tá, então isso é importante. Eu tenho lá minha experiência de quase 18 anos, são 18 anos de coletas de informações. Então, em algum momento, isso vai ser, né, será uma base de dados para eu ofertar um manejo mais adequado dentro daquela situação. Então, eu não vou desconsiderar as informações, o que eu vivi na organização. Vou considerar essas informações como forma de apoio e manejo para melhor direcionar ou intervir dentro daquele grupo, tá? Então não é, eu sei o que esse gestor, não é nada disso, não é eu tenho essa informação. Não, não é nada disso. É para que você faça manejos mais assertivos. Tudo bem? Espero, Gabi, Iraci, espero ter trago todos os aspectos importantes, né, da postura do profissional em um ambiente corporativo. Espero que não tenha escapado nada. Se escapou, por favor, complementem, adicionem essa informação para compartilhamento do grupo. E vocês também tragam suas questões, falem mais a respeito. Eva, se alguém chora durante um grupo, lá na condição de um grupo, alguém começa a chorar. Isso acontece com bastante frequência. Como a Eva, costumo agir? Primeiro que eu não faço nenhum alarde sobre a pessoa estar chorando, assim como se fosse uma coisa, algo inédito. Ai, meu Deus, ela está chorando. Muito pelo contrário, eu trato com uma normalidade, que faz parte do processo também a gente chorar, seja por tristeza, por alguma emoção que foi acionada ali naquele momento, que fez chorar. E eu deixo a pessoa chorar. Aí eu tenho um lenço, ofereço água, pergunto se a pessoa quer falar mais a respeito, eu agradeço por ela ter compartilhado. Nossa, eu fico muito agradecida a você de compartilhar uma sensibilidade sua, uma vulnerabilidade sua aqui para mim, para o grupo. Obrigada pela confiança. A gente pode fazer alguma coisa para te ajudar agora? Você precisa de alguma coisa? Você quer sair da sala, tomar um ar, a gente te espera? Você quer falar? O que você precisa nesse momento? O que a gente pode te oferecer? E às vezes eu abro para o grupo também poder, né? Até para evitar que alguém do grupo faça um manejo não assertivo. Não chora não, não fica assim. Eu também era que nem você, eu chorava por tudo, para evitar que esse tipo de coisa aconteça, eu já me adianto e já faço uma intervenção, mas aí eu deixo a pessoa à vontade. Às vezes a pessoa só quer chorar, ela só quer chorar. Às vezes ela diz, eu sou uma chorona, eu choro por tudo. Ou ela diz, eu nunca choro, não sei o que está acontecendo comigo hoje. Eu tô muito sensível aqui com essas atividades, tô assim, me sentindo muito à flor da pele. E aí a gente conversa. Você quer parar? Se você achar que está desconfortável, eu posso fazer uma adaptação na próxima atividade para você. Não necessariamente você precisa fazer e seguir essa proposta. Você tem que seguir até onde você acha que deve seguir. Até onde você acha que está sendo respeitoso com, né? Você está sendo respeitoso com você mesmo. E aí a gente vai tratando disso. Eu quero continuar assim. Eu quero. Você consegue, então, na próxima, se eu não achar que eu consigo, você me passa uma outra atividade, porque eu quero continuar aqui até o final. Já aconteceu. Se adapta para mim, então? Eu posso. Eu tô um pouco cansado. Enquanto o grupo termina, eu posso deitar um pouco no colchonete? Pode. Você precisa de alguma coisa? Quer que eu ponha uma música? Que música que te faz relaxar? Posso colocar uma música para você relaxar? Pode. Eu gosto muito. E a gente, tudo bem, grupo? Alguém quer dizer alguma coisa? E, e assim a gente vai conduzindo, assim. E o grupo é uma unidade naquele momento. A gente também não pode dar uma tratativa para a pessoa
e ignorar a posição do grupo. A gente precisa envolver também o grupo em alguns momentos. Alguém do grupo quer dizer alguma coisa? Alguém está se sentindo assim também? Está cansado, quer descansar? A gente vai envolvendo e tratando isso de uma maneira muito aberta e transparente. E não problematizando. Eu não vou problematizar um choro, eu não vou problematizar, ai, não estou cansada, não quero participar. A gente vai respeitar esse momento. Eu fico muito feliz quando a pessoa coloca essa limitação, Eva, estou cansada. Posso descansar? Eu falei, não só pode, como deve, agora. Porque quando você está sentada, eu falo, eu sou muito transparente. Quando está na sua mesa, trabalhando, você não pode falar para as pessoas que estão lá do seu lado, eu cansei agora, eu vou para minha casa dormir. Você não pode dizer isso. Nem aqui você pode. Mas aqui você pode fazer você tem uma outra opção, que é ir lá e descansar. Pode descansar agora, com todo o meu apoio. Então, eu apoio muito essas ações, essas falas. Eu acho que essas falas e posturas verdadeiras, elas são essenciais. E as pessoas, quando você faz um manejo transparente, as pessoas se sentem bem com isso. Elas sentem assim, nossa, foi valorizado como ela se sente. E elas tomam aquilo como um exemplo para elas. Né? Não necessariamente elas vão replicar isso, né, essa atitude, mas de alguma forma isso reverbera dentro delas. Né? E a gente precisa adotar posturas e ações verdadeiras com as pessoas e valorizar quando elas são assim também. E quando ela diz não estou gostando, tem algo errado, não é contra o seu trabalho, não é contra o seu profissional, muito pelo contrário, não é assim, precisamos ser muito humildes, né, na nossa atuação, na nossa vida, né, um exercício da humildade. Não é sobre a gente, não é sobre o que estamos fazendo, é sobre como ela se sente, é sobre como ela quer manifestar e mostrar aquela emoção. E a gente precisa respeitar isso, né? Não como uma afronta, não como não gostei, nada disso. Acolher de verdade e deixá-la dentro daquele espaço mais à vontade possível. Ela não quer fazer nada, então já é uma outra coisa. Ela veio e não quis participar de nada, é uma outra postura. Estou dizendo de uma pessoa que participou e que em algum momento ela não se sentiu à vontade e manifestou aquele desconforto, e a gente foi tratando o desconforto dela, deixando isso bem claro para vocês. Tudo bem? Espero ter lembrado de todos os inúmeros exemplos. Com certeza, pessoas que participaram do workshop não gostaram, ficaram desconfortáveis e não compartilharam. Isso aconteceu, tá? Não estou trazendo uma visão perfeita de desdobramentos que foram positivos. A gente não tem controle sobre essas dinâmicas das relações, a gente não tem controle de como isso vai reverberar dentro de cada um dos indivíduos que participam desse workshop. Né? Eu trouxe aqui exemplos manifestados, falas que foram expressadas durante a condução. Então, eu trouxe aqui para exemplificar para vocês de tratativas possíveis diante dessas falas. De novo, não é uma resposta única, talvez vocês tenham um modo de vocês de atuar, tem um perfil de vocês, e com certeza vocês vão conseguir adaptar com a mesma perspectiva e objetivo, que é acolher e valorizar o que o outro mostra. Tá bom? Muito obrigada por esse espaço aqui com vocês, Iraci, Gabi, muito obrigada pelo convite. Espero realmente ter contribuído para as aulas que já estão acontecendo, para toda a fala importantíssima que elas já trouxeram, os convidados, né, os professores convidados trouxeram também ao longo do curso. Espero realmente ter somado algo a mais desse conhecimento já construído por vocês durante os encontros. Para finalizar nosso encontro hoje, nossa aula, eu que abri a aula de hoje com aquecimento, com base numa palestra da Brené Brown, eu encerro da mesma forma, com uma fala da autora. Quando estamos vulneráveis, é que nascem o amor, a aceitação, a alegria, a coragem, a empatia,
a criatividade, a confiança e a autenticidade. Um beijo para vocês, espero encontrá-los e encontrá-las em breve. Ótima aula, boas aulas para vocês, ótimo curso.